Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um editorial do nosso canal. Tô aqui parado na estrada, né, gravando conteúdo para vocês aqui. Tem muita coisa para a gente debater e para a gente estar falando com vocês aqui no editorial. Então, vamos logo para a tela do nosso celular, sem muita enrolação, sem maiores delongas. Vamos começar de matéria com vocês aqui. Olha só, o Barroso talvez tenha dito um dos pontos mais cruciais, né, de todas as suas entrevistas até agora em relação aos presos do 8 de janeiro. O Barroso, ele disse que algumas penas do 8 de janeiro foram elevadas demais. Para o ministro, os executores e não mentores, que foram os presos, né, literal do 8 de janeiro, poderiam cumprir apenas 2 anos ou pouco mais de prisão pelos atos extremistas, ou seja, vai totalmente em confronto com aquilo, né, que era o discurso dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta terça-feira que algumas condenações decorrentes dos atos do 8 de janeiro de 2023 ficaram elevadas. A declaração foi feita durante o primeiro seminário Judiciário e Sociedade promovido pelo CIESP, em São Paulo. Para o ex-presidente da Corte, penas de 2 anos ou até 2 anos e pouco seriam suficientes para os executores, que não eram mentores. Tivemos que julgar os casos do 8 de janeiro, quando milhares de pessoas invadiram as sedes dos 3 poderes. Concordo que algumas penas, sobretudo de executores, não eram mentores, ficaram elevadas, declarou o Luiz Roberto Barroso. Dá uma olhada só nesse vídeo aqui, que foi publicado pelo Bruno Zambelli. Eu concordo que algumas penas, sobretudo dos executores que não eram mentores, ficaram elevadas. Eu mesmo, pessoalmente, apliquei penas menores e desde o começo me manifestei, antes do julgamento do ex-presidente, mas já tinha me manifestado, que considerava bastante razoável a redução das penas para não deixar acumular golpe de Estado e abolição violenta do Estado de Direito, que eu não acumulei e acho que era a melhor solução e faria com que essas pessoas todas saíssem com 2 anos e pouco, que eu acho que estava de bom tamanho. Mas seja como for, a gente não podia deixar de julgar. E é um julgamento que continua a causar um certo mal-estar no país, porque o ex-presidente perdeu as eleições, mas teve 49% dos votos. Portanto, tinha muito apoio na sociedade e a gente não pode ignorar essas coisas, mas não pode deixar de julgar, evidentemente, o que tem que julgar. Vamos lá. São 2 os pontos que a gente precisa discutir aqui com vocês. O primeiro ponto é que ele reconhece, né, o apoio popular e o apelo popular, né, por parte do próprio Bolsonaro. Então, assim, havia 49% da população, como disse ele ali, né, que tem o apelo, né, e o apoio pelo Bolsonaro. O que esse julgamento mostra, né, um caráter um tanto quanto até político, né, por parte do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos lá, dando continuidade, olha só a publicação do Sóstenes Cavalcante, mostrando que também o Davi Alcolumbre entrou, né, no discurso da esquerda. Também o Davi Alcolumbre entrou no discurso agora do Lula, fazendo críticas à direita, atacando a direita. Acompanha aqui comigo. Gostaria que eu utilizasse mais desta tribuna, deste púlpito, mas porque nós estamos no Congresso, no Parlamento Brasileiro, debatendo muitos assuntos ao mesmo tempo e alguns deles, de fato, com pouca importância na vida dos brasileiros. E às vezes eu me penitencio também que nós poderíamos estar avançando nas agendas que dizem respeito ao futuro do Brasil e a gente fica em debates, agressões que, de certo modo, não interessam à sociedade brasileira. Isso está tomando muito nosso tempo e eu acho que hoje o que a gente está fazendo aqui, nessa tarde, ao lado do líder Wagner, e tenho a honra e o privilégio de
anunciar para vocês, também na presença do líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, e do nosso presidente Renan Calheiros, é um assunto que de fato interessa a sociedade. Então, por isso eu achei muito conveniente, um momento adequado que eu pudesse falar um pouco aqui ao Brasil e aos brasileiros em relação... Olha, pessoal, é fato, né, que há um fechamento completo entre o senador, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, juntamente com todo o pessoal da ala petista, né? Não é novidade para ninguém que o Davi Alcolumbre está 100% fechado, tanto com o STF quanto com o governo Lula. Agora, dá uma olhada nessa publicação aqui, que gravíssimo. Prefeita eleita na Alemanha é esfaqueada e está em estado crítico lá na Alemanha. Dá uma olhada nessa matéria e veja o absurdo, né? Publicação do The São Paulo News. A prefeita recém-eleita de Herdecke, cidade próxima de Dortmund, no oeste da Alemanha, a Iris Stauser, de 57 anos e membro do Partido Social Democrata, encontra-se em estado crítico após ser atacada com várias facadas nesta terça-feira, dia 7, informaram autoridades locais. Segundo a emissora Arena WDR, Stauser Stauser arrastou-se de volta para casa após o ataque ocorrido por volta do meio-dia, horário local. O jornal Bild informou que ela apresentava ferimentos no pescoço e no abdômen. Em comunicado conjunto, promotores e policiais afirmaram que a investigação está considerando todas as possibilidades e que o envolvimento de familiares próximos não pode ser descartado no momento. A agência DPA informou que o filho e a filha da prefeita de 15 e 17 anos foram levados para interrogatório. Stauser foi transportada de helicóptero para o hospital e permanece na UTI. O que acontece aqui? O Friedrich Merz, que é o primeiro-ministro da Alemanha, ele se manifestou. Diz que isso aqui provavelmente seja um crime de ódio, né? Com conotação política. A primeira linha de investigação da polícia alemã é que se trata de um crime com conotação política. Um crime por causa das opiniões da prefeita, que tinha posicionamento ali mais voltado, né, para o movimento conservador e incomodava, né, com os discursos, principalmente anti-imigração, tá? Vamos lá, dando continuidade aqui, pessoal. Eu queria que vocês olhassem esse vídeo aqui. Se tem um governador que tem hoje um apelo muito grande, é o governador de Santa Catarina. Tentaram tirar a vida do governador, ou tinha um plano onde figuras foram presas porque queriam atentar contra o Jorginho Melo, que é o governador de Santa Catarina. Dá uma olhada no vídeo aqui e coloca seu comentário. Chegando aí para mais um dia de trabalho, semana abençoada para todo mundo. A polícia está na rua, né? Fazendo uma operação nesse momento em busca de 5 homens na Paraíba, São Paulo e aqui em Santa Catarina. E os caras estão acusados de conspirar e tentar matar aí um plano de assassinato do nosso governador do estado, Jorginho Melo. Começaram a trocar informações nas redes sociais e aí a polícia identificou e está atrás dos caras. E tem que pagar mesmo, né? O Charles Kirk, assassinado nos Estados Unidos, Donald Trump, tiro que pegou de raspão na cabeça, pegou na orelha, Bolsonaro, facada, Nicolas Ferreira agora também ameaçado, e isso que é a direita, que é violenta, né? É inacreditável que a gente tem visto essa turma aliada ao comunismo que matou mais de 100 milhões de pessoas, enquanto o perverso nazismo matou 25 milhões. Larga disso, sai disso, gente. Vocês estão no caminho errado, vocês estão no caminho errado e o Brasil está indo para um lado muito obscuro, muito ruim, muito pesado. Governador Jorginho Melo, meu querido governador, força e saúde aí, vamos para frente, meu governador, não se intimide com isso aí não, Deus contigo, meu irmão. Pois é, pessoal, que o Jorginho Melo, né, realmente possa sair ileso, né, dessa tentativa
óbvia, né, tentativa também, ameaça política contra o Jorginho Melo, né, que é um governador que vem, sabe, mostrando resultados muito eficazes para a política, para Santa Catarina que vem se tornando um reduto aí, né, muito conservador, e agora, né, vem esse plano aí de atentado contra o Jorginho Melo. Esperamos, né, que nada aconteça com o governador, que ele seja inclusive reeleito e que continue fazendo o bom trabalho que ele vem fazendo. Agora, vocês viram essa matéria do Metrópolis aqui? A Polícia Militar do Distrito Federal sentou a lenha, né, nos manifestantezinhos que estavam manifestando lá pró-Palestina lá em Brasília. Parece que o bicho pegou. Dá uma olhada nesse trecho aqui. Pessoal, eu particularmente já acho que a polícia foi paciência demais com esse pessoal, né? E que sirva de exemplo, e que passe a ser exemplo, né? Esse pessoal que fica aí se manifestando, a gente sabe muito bem que de humanitário não tem nada essa causa deles. A gente sabe muito bem que a ideia deles, né, não é nem um pouquinho, né, voltada para a causa humanitária, para criar confusão, né, bagunça mesmo. São militontos que são aí manipulados pela esquerda, né? Dá uma olhada nessa matéria da Infomoney. Governo Trump quer minerais e menos barreiras. O Brasil busca o fim das sanções e tarifas. Pois é, segundo a matéria do Infomoney, pode ser que há um casamento aí, né, do governo Lula e do governo Trump para chegar a um consenso. E isso aí, né, acendeu um sinal de alerta, principalmente, né, para os apoiadores do Bolsonaro e para a oposição, que veem que o Lula pode surfar muito bem em cima de acordos com o Donald Trump. Para livrar as exportações brasileiras do tarifaço promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e acabar com as sanções aplicadas contra os cidadãos brasileiros pela Casa Branca, o governo brasileiro está disposto a colocar sobre a mesa todas as demandas apresentadas por Washington. A expectativa é que uma negociação com os Estados Unidos envolva temas como minerais críticos, né, as terras raras, regulação das plataformas de internet, o Lula deixa de fazer a regulação das plataformas de internet, redução de alíquotas para produtos como o etanol e automóveis e diminuição das taxas cobradas por filmes e outros itens da área de direitos autorais norte-americanos. Para eliminar uma sobretaxa de 50% sobre os produtos brasileiros, os Estados Unidos devem buscar acesso aos minerais críticos e estratégicos do Brasil. Também demonstram interesse na regulação das grandes plataformas digitais e na liberação da entrada de produtos americanos no país. E aí a gente está falando de uma série de fatores, né? Lítio, cobre, silício, grafite, terras raras, esses todos despertam a cobiça de grandes potências econômicas, como os Estados Unidos e também com a China, tá? Então, o Lula pode aproveitar isso aí para estar negociando, e se o Trump realmente negociar, mostra que ele estava era usando o Bolsonaro como desculpinha, né, para o fim que ele realmente queria, que era
ter aí, né, parte do patrimônio aqui do Brasil, né, do patrimônio mineral do Brasil. Washington já indicou que quer o Brasil a redução da tarifa de importação do etanol, atualmente em 18%, reclama ainda a cobrança de 19,5% de IPI sobre bebidas alcoólicas como o uísque americano, enquanto a cachaça brasileira paga 16,25%, além da burocracia para o ingresso de vinhos no Brasil. Pois é, então pode ter esse acordo aí, né, fechado a partir do Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos consideram excessiva a tributação sobre produções cinematográficas estrangeiras exibidas e querem mais espaço na TV brasileira, né? É o que diz a matéria aqui do Infomoney, que foi tratada também pelo jornal O Globo, tá bom? Vamos lá, pessoal, bora partir para a próxima matéria aqui agora com vocês. Olha aqui, matéria do Metrópolis Política. Vem cá, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Acho que está falhando aqui um pouquinho. Vamos lá. Maduro diz que avisou o governo Trump sobre os supostos ataques terroristas à embaixada dos Estados Unidos. É o seguinte, olha que doideira. O Maduro, né, na verdade um general do Maduro, informou que a extrema-direita estava fazendo uma false flag, né? O que é uma false flag? Era fingir que era do governo Maduro e iria colocar uma bomba na embaixada de Caracas, né, dos Estados Unidos em Caracas, só para provocar a ira dos Estados Unidos. E aí o Maduro falou que ele é bonzinho, agora o Maduro é bonzinho. O Maduro, todo bonzinho, resolveu ir lá e avisar os Estados Unidos e ser amigo dos Estados Unidos, dizendo que a extrema-direita queria fazer isso contra a embaixada dos Estados Unidos. Me poupe, né? Confiar no Maduro tem que ter muita falta de noção para confiar no Maduro, né? Então, vou colocar o vídeo aqui, ó. Muitas pessoas falaram que incomoda o fato de eu ficar traduzindo, né, do espanhol aqui, que o espanhol é muito fácil de entender. Então, vou deixar aqui sem a tradução. E aí, se vocês acharam que não, eu faço a tradução nos próximos vídeos aí, tá? Acompanhe a fala do Maduro. Se confirmó y apenas yo personalmente pude verificar que en la línea de desarrollo había una amenaza creíble y muy destructiva por el grupo terrorista que se estaba encargando de este tipo de cosas, yo le ordené al compañero Jorge Rodríguez que se comunicara por todas las vías con el gobierno de los Estados Unidos. Lo hizo de manera inmediata. La reacción de las personas que se comunicaron con Jorge Rodríguez fue positiva y la investigación continúa. Puedo decir que en la tarde del día de hoy, el doctor Jorge Rodríguez, jefe de los diálogos de paz por Venezuela, informó oficialmente al gobierno de Estados Unidos los responsables de la preparación de este ataque terrorista. ¿En qué parte están esos responsables? Y también le informó que lo que corresponde a nosotros, estamos tras la búsqueda y captura de algunos de esos personajes que están en territorio venezolano. Hasta ahí puedo informar, porque la noticia está en pleno desarrollo, pero ya el gobierno de Estados Unidos, a través de los mecanismos que tenemos, tiene la información, nombre, apellido, hora de reunión y qué conversaron y dónde conversaron sobre este atentado, que foi avalado por uma pessoa que já se saberá. Pois é, pessoal. Para quem não compreendeu, tá? O Maduro disse que já tem um nome, tem sobrenome, tem todos os dados dessa pessoa que planejava fazer esse ataque contra a embaixada norte-americana, né? Fazendo-se passar por uma false flag ali, né? Ou seja, fazendo-se passar pelo governo do Nicolás Maduro. Enfim, ele disse que vai entregar todos esses dados ao governo norte-americano. E aí, só mais um detalhe. Se você prefere que eu faça a tradução
mesmo do espanhol, tá? Muita gente fala, mas por que você faz a tradução mesmo quando tem uma legenda? É porque tem gente que ouve, né? Deixa rodando ali, né? Tá trabalhando e tá ouvindo, sem estar assistindo aqui. Então é por isso que a gente faz essa tradução. Mas vamos lá. Acompanhe agora também, né, o trecho desse vídeo aqui que o Sóstenes publicou. Apoiadores de Maduro flopam em protesto contra Donald Trump. Olha só, passaram vergonha. Porque centenas de pessoas marcharam até o escritório da Organização das Nações Unidas em Caracas em meio ao aumento das tensões com os Estados Unidos. O ato foi organizado por grupos políticos e sociais. Os manifestantes exigem respeito à soberania nacional e à paz da Venezuela. Eles exibiram faixas rejeitando a interferência estrangeira e manifestando apoio ao ditador Nicolás Maduro. Washington acusa o chavista de liderar um cartel de drogas e ofereceu 50 milhões de dólares em recompensa por informações que levem à prisão de Nicolás Maduro. O governo americano posicionou vários navios de guerra em águas internacionais próximas à Venezuela com a justificativa de combater o tráfico de drogas. Nas últimas semanas, forças dos Estados Unidos bombardearam barcos supostamente ligados a traficantes venezuelanos. Olha, pessoal, a verdade é que o Donald Trump já está contando as horas para poder entrar e tirar o Maduro do lugar, né? Agora, com o último decreto que o Donald Trump acabou informando aí, né, a publicação do último decreto, onde o Donald Trump informou que está em guerra contra, né, a Venezuela, né, contra o narcotráfico, dá ao Donald Trump, né, principalmente mais ânsia ainda, né, mais gás para poder partir contra o Maduro, tá? Vamos lá, pessoal, matéria do Metrópolis aqui. 7 de outubro, Hamas diz que ataque foi reação às ações israelenses. Assustem-se, tá? Mas aqui o Sindicato dos Professores, lá em São Paulo, resolveu fazer um ato em comemoração ao ataque do Hamas em Israel. E aí agora o Hamas, né, depois de um ano do ato, ele resolveu se manifestar. O porta-voz do grupo terrorista Hamas, Fauzi Barrou, afirmou nesta terça-feira que o ataque contra Israel, realizado em 7 de outubro de 2023, foi uma resposta significativa e de longo alcance às ações israelenses. A declaração foi feita em meio às negociações de cessar-fogo com a delegação israelense no Cairo, Egito. Barron também comentou que a delegação pretende suspender todos os obstáculos para alcançar um acordo que atenda às aspirações do povo de Gaza. A realidade dos fatos é que esse pessoal do Hamas aí está demonstrando nitidamente que não está nem um pouquinho afim de acordo. Para eles, para a esquerda, para essa turma que fica aí brigando, né, sobre Gaza, Palestina, a verdade é que eles não querem que essa guerra acabe, não. O Trump, o Netanyahu apresentaram a proposta de paz, né? E em vez de todo mundo estar apoiando agora que tem que ser aceita, não, eles não querem. Por quê? Porque eles querem que continue, né, essa balbúrdia toda. As delegações se reuniram na segunda-feira para discutir uma proposta de cessar fogo na faixa de Gaza, que também aborda um plano de paz apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As reuniões devem continuar na sexta-feira. O plano para a paz na Gaza reúne 20 pontos e prevê que o território palestino se torne uma zona livre de armamento. E é aí que eles não querem aceitar. Esse é o ponto. Eles não querem que o território de Gaza, né, o território palestino, seja um território livre de armamentos. Eles querem manter ali, né, sem dúvidas, os armamentos. É o que garante poder, né, para essa turma aí. É o que garante poder total para essa turma. Vamos lá, pessoal. Vocês viram essa publicação aqui, ó? Mulher trans é transferida de presídio feminino após engravidar 2 colegas em cela. Não é piada, não é brincadeira, mas realmente isso aconteceu, tá, pessoal? E aí, né, onde as críticas sobre, né, o uso de banheiros, entre outras coisas também, né, entre outros fatos também, né, ficam
aí escancarados. Vamos lá, o Bruno Zambelli fez uma publicação, olha só. A Globo em pânico com a escolha de Marco Rubio para negociar. Vocês devem estar sabendo que o Donald Trump teve uma conversa via videoconferência ou telefone, né, com o Donald Trump. E o Donald Trump falou, olha, você vai conversar com o Marco Rubio. Acontece que o Marco Rubio, ele é um cara totalmente anti-esquerda, anti-Lula, sempre fez várias publicações. É como pôr o Nicolas Ferreira negociar com o Randolfo Rodrigues, entendeu? Não se bica, não se bica. E aí o que acontece? A Globo agora se manifestou toda preocupadinha, né? Que o Marco Rubio não pode querer fazer uma negociação boa com o Trump, como a Globo queria. Dá uma olhada. As conversas vão começar e que ele disse a Rubio que o Rubio vai tocar essas negociações na esfera diplomática. Agora, é um empecilho, como o Joel falava, né? E até a Ruvená também tem essa informação, no sentido de que poderia ser um outro nome e talvez facilitaria. O Rubio é o chefe da chancelaria, então normal ser ele tocar essas negociações, é assim que funciona, mas de fato ele é alguém que torce o nariz. E toda a gestão que foi feita por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos foi feita inicialmente, a primeira porta que eles encontraram aberta foi a porta do Departamento de Estado, especificamente com o Christopher Landau, que é o número 2. Então, o Departamento de Estado é, sim, um órgão mais reticente para que a eficiência, o sucesso dessa negociação, Lins, aconteça. Me diziam há pouco, não, mas o Rubio conhece o Mauro Vieira, ele foi embaixador do Brasil em Washington quando o Rubio era senador, então eles se conhecem, estiveram juntos no dia 30 de julho, vocês se recordam? O governo brasileiro anunciou o encontro dos dois, o governo americano ficou mudo, não confirmava o encontro dos dois, o que já é, Lins, mais um indicativo da dificuldade que pode vir a acontecer pelo fato do Rubio estar tocando isso. Agora, o Rubio faz o que o Trump manda ele fazer, né? Pois é, então boa tarde, Júlia, Joel, Ana, a você assinante. Começando pelo final da sua avaliação aí, a gente vai precisar ver qual é o Marco Rubio que vai tocar as negociações das quais ele foi incumbido. Ele foi incumbido, pelo que a gente sabe, da nota oficial do governo brasileiro e das conversas de bastidores também, ele foi incumbido pelo presidente Donald Trump de tocar essas negociações sobre tarifas, especificamente com o nosso vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Esse Marco Rubio que vai negociar é o Marco Rubio que também chefia o Departamento de Estado, aquele que, através da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, mandou sucessivas notas de teor para lá de crítico, quase que agressivo em relação ao governo do Brasil, ao que o Rubio já chamou de caça às bruxas, referindo-se ao processo contra o ex-presidente Bolsonaro? Pois é, pessoal, mostra aí o desespero total, né? E aí, por fim, eu quero colocar esse vídeo aqui para vocês. É um vídeo do Lacombe, onde ele faz algumas críticas, né, usando um tom bem irônico contra o ministro Supremo, Alexandre de Moraes. Acompanhe aqui comigo. Não, imagine, Alexandre de Moraes nunca atuou de forma abusiva, arbitrária ou ilegal, jamais. Tudo o que ele faz é respeitar cada uma de todas as leis vigentes no Brasil. É um homem guiado pela Constituição, pelo que está escrito em todos os artigos, parágrafos, incisos. Ele é pródigo nesse respeito sem contornos, reto, rígido a todas as legislações, a todos os códigos, regimentos, estatutos, a todas as portarias e sei lá mais o quê. Claro que é Moraes quem afirma tudo isso. Ele, seus amiguinhos no Supremo, seus companheiros de ocasião no Executivo e no Legislativo e a imprensa amiga, não dá para esquecer. O problema é que mesmo os melhores mentirosos acabam se entregando. A semana que passou revelou mais uma vez que Moraes, sim, comete crimes. A semana que passou revelou mais uma vez que a imprensa de estimação do ministro do STF, sim, até aqui foi cúmplice dessas práticas ilegais.
São dois exemplos simples, mas que destroem as narrativas fajutas de que Moraes salvou a democracia. Se leis foram rasgadas, interpretadas maliciosamente, inventadas, criadas, nada foi salvo, nada foi resgatado, restabelecido e protegido dos 213 milhões de tiranos. No domingo passado, a Folha de São Paulo publicou mais um editorial criminoso. É um conteúdo que volta e meia surge não apenas na Folha, mas em outros veículos tradicionais que já foram importantes. Não só em editoriais, chancelado como opinião do jornal, mas em textos de colunistas, de articulistas. O título, dessa vez, era "Sob Fachin, Supremo precisa buscar a autocontenção". O subtítulo, "Concluído o julgamento que condenou Bolsonaro e militares por tentativa de golpe, inédito no país, Corte deve abandonar ativismo, heterodoxias e excessos". O que esses jornalecos têm dito nos últimos meses, empilhando seus crimes e os crimes do sistema, é que contra Bolsonaro, seus aliados e seus apoiadores valia tudo. Agora que o bolsonarismo foi derrotado, está na hora de voltar ao império das leis. Mais uma vez, a Folha parte para eufemismos canalhas e não chama pelos nomes corretos o que o Supremo, de um modo geral, vem fazendo desde 2018. Abusos, arbítrios e ilegalidades serão sempre abusos, arbítrios e ilegalidades. Não importa a vítima da trama macabra. O texto da Folha diz que, com Bolsonaro na presidência, o país sofreu as pressões mais agudas em 4 décadas de redemocratização. O folhetim estudantil revolucionário reconhece que o enfrentamento a isso que o jornal não define, não conceitua e não exemplifica se deu com heterodoxias e excessos por parte dos magistrados. Agora está na hora de trilhar o caminho de volta à normalidade. Fica muito claro o reconhecimento da ilegalidade dos inquéritos opacos e intermináveis tocados por Moraes, sem objeto definido, com decisões de inclinação censória e arbitrariedades como ordens monocráticas sigilosas. De novo, o jornaleco afirma que Moraes errou ao tomar para si funções da Procuradoria-Geral da República e que o STF invadiu competências do Legislativo, modificando e criando leis. Essa imprensa não desistiu apenas de ser imprensa, resolveu entrar com tudo no mundo do crime. Por isso, decidiu também ignorar todas as denúncias com provas sobradas apresentadas contra Alexandre de Moraes por seu ex-assessor no TSE. Eduardo Talhaferro foi levado na última quarta-feira a uma delegacia da Itália, onde está vivendo. Tudo porque o ministro do STF quer que ele seja extraditado para o Brasil. O motivo? Talhaferro teria divulgado informações sigilosas do gabinete de Moraes. Usando contra Talhaferro o artigo 325 do Código Penal, que pune quem revela segredo em razão da função que exerce, Moraes reconhece que as provas apresentadas contra ele por seu ex-assessor são verdadeiras. Do contrário, o estaria processando por calúnia, injúria ou difamação. E nesse caso, o interesse público está ao lado de quem revela o segredo, não de quem o guarda. Portanto, é um absurdo que Talhaferro seja encurralado e o conteúdo divulgado por ele não seja investigado. Ninguém, nem a Itália, nem a imprensa, pode aceitar que um ilícito exposto seja ignorado e que o denunciante seja perseguido, muito menos pelo próprio denunciado. Pois é. Alguém aí questiona, aqui a postura do Lacombe aqui nesse editorial, duvido muito, tá? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Tive que gravar aqui do meio da rodovia, tá? Não sei se a qualidade ficou muito boa, tá? Tô no meio da rodovia aqui, parou o trânsito todo, então não quis deixar vocês sem conteúdo e tá aqui o editorial, tá bom? Obrigado. Amanhã de manhã a gente volta com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.